salvação. Lucas 3:7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Mateus 3:2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O ensino do céu chegou, as maravilhas do céu chegaram, as revelações do céu chegaram, os milagres do céu, os sinais do céu chegaram. Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas alguém pode dizer: porque tenho que me arrepender? Eu sou bonzinho, ou boazinha. Destes, o inferno está cheio, e ainda cabe mais. Pois a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus ficaram. Romanos 13:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isaías 52:7. Quão formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Marcos 1:15. E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. Estar cumprido, porque Deus fez tudo para nos salvar. Prometeu que esmagaria a cabeça da serpente. Ele cumpriu. Ele ensinou suas leis, ensinou seus mandamentos e estatutos, ensinou o amor, a justiça, a fé, a graça, a compaixão, a piedade e a misericórdia. Mateus 16:26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? O que dará ao homem em recompensa da sua alma? Visto que não se pode comprar a salvação com nada desta vida, ouro, dinheiro, boas obras, ser bonzinho, não há nada neste mundo que garanta a sua salvação, a não ser o próprio Deus, Cristo. Gênesis 49:18. A tua salvação espero, ó Senhor. 2 Samuel 22:47. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Salmos 37:39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Salmos 62:1. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Salmos 91:16. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O pecado na Bíblia sempre leva e levará à morte. Pecado é toda desobediência às leis de Deus. Quem não obedece os mandamentos de Deus, as leis de Deus, os estatutos de Deus, a vontade de Deus, e não recebe seu Filho como Salvador pessoal de sua alma, estar perdido. Automaticamente você pode dizer que não concorda com Deus Todo-Poderoso. E como é difícil para a criatura teimar com o seu Criador. Pode porventura o tijolo teimar com o oleiro? Exemplo: se numa certa estrada houver o encontro de um elefante com um mosquito, e se o elefante vier a dizer ao mosquito: saia do meu caminho, e o mosquito não lhe obedecer, certamente ele será esmagado e morto pelo peso do elefante. O mosquito tinha e tem meios de se salvar. Basta obedecer e voar. Assim é a lei de Deus para nós, os seres humanos. Basta obedecer e crer em Cristo Jesus, e seremos salvos. Se nós, os seres humanos, não preparar o nosso coração à obediência às leis de Deus, como nos salvaremos? O pecado impediu os seres humanos de serem salvos nos tempos de Noé, e o mesmo pecado ainda impede todas as pessoas de serem salvas. Pecados tais como estes e outros. 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. 1 Coríntios 6:10. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21.
invejas, homicídios, bebedices, glutonárias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Efésios 5:5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo, e de Deus. Apocalipse 22:14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama, e praticar a mentira. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado sempre foi a morte, tanto para os anjos, como para os seres humanos. Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23:33. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías 14:15. Pelo que se entende que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2:4. Jesus disse que viu a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Imagine uma bomba nuclear explodindo e espalhando por diversas partes do universo. Fragmento de destruição. Assim aconteceu com Lúcifer, antes portador de luz, que andava no meio das pedras afogueadas. Em seu pecado de iniquidade, soberba e arrogância, desejou a adoração e ser semelhante ao Altíssimo. Porém foi lançado por Deus ao mais profundo do inferno. Pelas leis da razão, nunca uma criatura pode ser semelhante ao seu Criador, ou superior. Por estes pecados, recebeu sua sentença, e se tornou Satanás, inimigo de Deus e dos seres humanos, prometendo em sua iniquidade fazer com que toda a humanidade desobedeça ao Criador. No livro de Gênesis, ele enganou Eva, esposa de Adão, e uma vez desobedecendo e pecando contra Deus, certamente será julgado pelo seu pecado para que recebam a mesma sentença que ele recebeu. Estes seres, dotados de uma inteligência maior que a dos homens, de livres e espontânea vontade, decidiram desobedecer e serem rebeldes ao Todo-Poderoso. E segundo o que a Bíblia diz, é impossível quebrar uma das leis de Deus e não ser julgado. Deus prometeu e mandou a salvação. João 13:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, na cruz, foi a salvação, e o pagamento completo e absoluto do perdão dos nossos pecados, que estava nos levando para o inferno. A salvação foi paga com seu próprio sangue, sangue de amor, sangue perdoador, sangue de justificação, sangue de santificação. A salvação, a qual é a pessoa de Cristo, veio e ensinou todas as leis de Deus, ensinou as bem-atitudes. A salvação ensinou sobre o amor, a salvação ensinou sobre o pecado, a salvação ensinou sobre a justiça, a salvação ensinou sobre o juízo, a salvação garantiu a vida eterna para quem lhe seguir. João 14:5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O caminho que leva ao pecado e à perdição é a porta larga, e por sua vez, é da largura do mundo, e todos os seus costumes. Jesus disse: Porfiai para entrar na porta estreita. Jesus é a porta estreita da salvação. Atos 4:12.
e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus tem poder para arrancar os seres humanos das garras do inferno, e depois do lago de fogo eterno, porque primeiro, o ser humano, ouvir o Evangelho, e crer no Salvador, que é Cristo. Depois ele se arrepende, e Jesus o perdoa. Depois, Jesus ensina as leis de Deus, a ter que se torne, verdadeiramente, um cidadão dos céus, salvos por Cristo. Uma vez salvo em Cristo, temos que cumprir toda a justiça, e sermos batizados. Simbolicamente se batiza em água, porque água limpa, e também simboliza a palavra de Deus. Mas o sentido original fiel e verdadeiro do batismo é receber completamente todo o ensino, e viver o ensino, e praticar o ensino, enquanto viver na terra. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vos seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. No Evangelho de Mateus, Jesus declara que devemos ser batizados em nome da Trindade Divina, que significa os ensinamentos de Deus Pai Todo-Poderoso, os ensinamentos de Deus Filho o Salvador de toda a humanidade e Rei Eterno, e os ensinamentos de Deus Espírito Santo, no qual estamos selados para o dia do arrebatamento. Mateus 28:19. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Após você ouvir a palavra de Deus, entender e obedecer, convém também, assim como aprendestes de Cristo, é absolutamente necessário aprender do Pai Eterno, pois Jesus mesmo disse que o Pai é maior que o Filho, e do Espírito Santo, pois é o Espírito que tem selado nossas vidas para o dia do arrebatamento. Pelo que se diz: não entristeçais o Espírito, no qual estáis selado para o dia da redenção. Uma vez feito isto, tenhamos certeza que estamos salvos, e temos cumprido toda a justiça. Assim como Jesus disse a João Batista, assim nos convém cumprir toda a justiça. Glória ao nome do Senhor para todo o sempre. Fim concluído em 22 de fevereiro de 2014. Auxiliar Edivaldo. Salvação. Lucas 3:7. Dizia, pois, João a multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Mateus 3:2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O ensino do céu chegou, as maravilhas do céu chegaram, as revelações do céu chegaram, os milagres do céu, os sinais do céu chegaram. Mateus 4 e Dórdia. Mateus 16:26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Visto que não se pode comprar a salvação com nada desta vida, ouro, dinheiro, boas obras, ser bonzinho, não há nada neste mundo que garanta a sua salvação, a não ser o próprio Deus, Cristo. Gênesis 49:18-17. Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas alguém pode dizer: porque tenho que me arrepender? Eu sou bonzinho, ou boazinha. Destes, o inferno está cheio, e ainda cabe mais. Pois a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus ficaram. Romanos 13:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. Estar cumprido, porque Deus fez tudo para nos salvar. Prometeu que esmagaria a cabeça da serpente. Ele cumpriu. Ele ensinou suas leis, ensinou seus mandamentos e estatutos, ensinou o amor, a justiça, a fé, a graça, a compaixão, a piedade e a misericórdia de Deus. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram
Isaías 52, 7. Quão formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz. Do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Do que diz a Sião: o teu Deus reina. Marcos 1 e 15.